Derivadas parciais. No capítulo 3, definimos a derivada f de x de uma função de uma variável como f' de x igual ao limite quando x tende a zero de fx mais h menos fx sobre h. Podemos interpretar a fórmula como segue. Primeiro, damos um acréscimo h à variável independente x. Em seguida, dividimos a variação correspondente de fx mais h menos f de x por h. E, finalmente, fazemos h tender para zero. Podemos aplicar procedimento análogo às funções de diversas variáveis, dado f de x, y. Primeiro damos a uma das variáveis, digamos x, um acréscimo h. Em seguida, dividimos a variação correspondente de f, que é f de x mais h, vírgula y, menos fxy por h. E, finalmente, damos h para zero. Isto nos leva ao conceito de derivada parcial de fxy de f em relação a x definido em 16.8. Procedimento análogo aplica-se à variável y. Definição. Seja f uma função de duas variáveis. As derivadas parciais de f com relação a x e a y são funções fx e f de y tais que f de x do xy é igual ao limite quando tende a zero do f com acréscimo em x e o y não se altera, menos o f de x sobre h e o f do y aplicado em xy é igual ao limite quando h tende a zero de f com o acréscimo em y, quer dizer, y mais h, menos o f de xy sobre h. Da definição anterior, x e y são fixos, mas arbitrários, e h é a única variável. Daí utilizarmos a notação de limite de funções de uma variável em lugar da notação xy tendendo a b, introduzida na seção anterior. Podemos achar derivadas parciais sem utilizar limites como segue. Fazendo y igual a b e definindo uma função g de uma variável por g de x igual a f do x e b, então o g' de x é igual a f de x b igual a f do x e xy. Assim, para achar a derivada em x no ponto xy, consideramos y como constante e diferenciamos f de x e y em relação a x. Da mesma forma, para achar f de y, de xy, consideramos a variável x como constante e derivamos ou diferenciamos f de xy em relação a y. O exemplo 1 ilustra esta técnica. Dão-se a seguir outras notações comumente usadas para derivadas parciais. Se w igual a f de x, então f de x igual a del f del x, f de y é del f del y, f de xy pode ser del de del x aplicado na função xy, que é igual a del w del x, que é igual a wx. F de y da mesma forma, daí aplicado em xy, é igual a del y sobre a função xy, w del y é igual a wy. Olha só. Exemplo 1. Se f de xy é igual a x ao cubo, y ao quadrado, mais 2x ao quadrado, y mais 3x, ache a derivada de primeira em x e em y, no item A. E no item B, as derivadas de x no ponto 2 menos 1 e y no ponto 2 menos 1. Solução. Considerando y constante diferenciando em relação a x, temos que o f do x dessa função é 3x ao quadrado y ao quadrado, menos 4xy mais 3. Considerando x como constante, derivamos com relação a y. Baixa lá, né? Baixa o expoente lá. Então vai ficar 2x ao cubo, y menos 2x ao quadrado. Substituindo os pontos 2 sobre o valor da derivada em x, obtemos 23. Substituindo o valor de menos 1 na derivada de y, obtemos o valor de menos 24. Valem para derivadas parciais fórmulas análogas às funções de uma variável. Por exemplo, se u igual a f de x e v igual a g de xy, então a regra do produto e a regra do quociente para a derivada são
del de del x de uv igual a u dv dx mais v do u dx. É o famoso uv' mais vu' em relação a x. Olha lá. Aí, isso para multiplicação. Para o quociente temos v u' menos uv' sobre v ao quadrado. Em notação inicial. Olha só. F de x mais g do f do x. Aquilo que falávamos, né? A regra da potência para a derivação parcial é a mesma do limite do cálculo 1, da derivada de cálculo 1. Você diminui, desce o expoente, diminui o expoente que sobrou. A derivada cosseno do u igual a menos seno do u, e por aí vai. A derivada da exponencial é a exponencial. Exemplo 2. H del w del y se w x y ao quadrado e elevado a 2y. Vamos tentar para ver melhor. Isso. X, w igual a x y ao quadrado e elevado a xy. Escrevemos w igual a x y ao quadrado e elevado a xy e aplicamos a regra do produto. V' é linha U. Obtemos o valor determinado aí, ó. Olha só. V, no caso, é a segunda parte, ó. U eu vou chamar de y ao quadrado e V vou chamar de elevado a xy. V' mais V' U. Ó. Tá? Ou em tanto faz, inverte porque é uma soma. U V' mais U' V. Por aí, temos esse valor. Apliquemos a definição 6/8, ação física começo. Dada no começo da sessão anterior. Fxy é a temperatura no ponto XY de uma chapa plana de metal do plano XY. Note que os pontos XY, X mais H e Y estão numa horizontal, como se vê na figura 16.28. Logo assim. Se um ponto se move horizontalmente XY a X mais H, que é o elemento aqui do H, e Y se mantém fixo, a diferença do F do X mais a Y menos F do XY é a variação líquida da temperatura. E temos que a variação é uma derivada, olha só, com relação a X. Por exemplo, se a temperatura varia 2 graus, a distância H, e a distância H é 4, então a variação média da temperatura XY a X mais HY é um determinado valor aqui, olha só, calculado. Agora dá para ver. Olha. Melhorou. Isso. Aqui, valor 2/4 ou meio. A média temperatura varia a taxa de meio grau por unidade de divisão na distância. Do limite da variação média H para zero, vemos que a derivada de XY é a taxa instantânea de variação da temperatura em relação à distância, quando o ponto XY se move em direção horizontal. Analogamente, se um ponto se move segundo a reta vertical de XY a X e H mais Y, conforme a figura 16.29, obtemos a variação média da temperatura, que é X mais H, Y, menos Fxyh, fazendo H tender para zero, vez que a taxa instantânea da variação da temperatura quando o ponto XY se move na direção vertical. Como outra aplicação, suponhamos que D representa o de um lado e F de XY seja a profundidade da água sobre o ponto XY da superfície. Neste caso, F do D de XY é a taxa qual a profundidade varia quando o ponto se afasta de XY paralelamente ao eixo X. Analogamente, F de Y de XY é a taxa de variação da profundidade na direção do eixo X. Visto. Ok. Utilizaremos a seguir o gráfico S para fazer uma interpretação geométrica da definição dada.
Para ilustrar f de xy, a derivada de y sobre x, consideramos os pontos M, olha só, M, x0 e N, x, y mais h é 0. O plano paralelo ao plano YZ, e que passa por M e N, intercepta S segundo uma curva C1, conforme a figura. Se P e Q, os pontos de C1 que têm projeções M e N no plano XY. Introduzindo o sistema retangular de coordenadas do plano no plano que contém M, N, P e Q, o coeficiente angular M de P da secante L de PQ por P e Q é M de PQ é igual a essa derivada aqui com relação a Y. F de x, Y mais H mais F de XY sobre H. O limite de M de Q quando H tende para zero, isto é, a derivada parcial f de y de x igual a tangente L a C1 em P. Analogamente, se C2 é o traço de S no plano paralelo ao plano XZ que passa por M, então a derivada com relação a x é f de x sobre o ponto XY é o coeficiente angular da tangente a C2 em P. Tema, seguinte assunto, seja S o gráfico de Z ou a f de xy e P aplicado ao ponto A, B e F de AB, um ponto de S onde Fx e Fy existem. Sejam C1 e C2 os traços de S, nos x igual a e y igual a B respectivamente, sejam L1 e L2 as tangentes C1, C2 em P, conforme a figura. E o coeficiente angular de L1 no plano X, A, é F de Y do AB. E 2, o coeficiente angular de L2 no plano y igual a b, é f de x b. Define-se da mesma maneira as derivadas parciais primeiras de funções de 3 ou mais variáveis, isto é, consideram-se constantes todas as variáveis menos uma, diferenciando-se em relação à variável restante. Dada fx, y, z, podemos calcular fx, fy, fz da mesma forma. Olha lá, f z do x, y, z igual ao limite quando h tende a zero, de f de x, y e z mais incremento menos a função no ponto sobre h. Como aplicação, seja f aplicada no ponto, a temperatura naquele ponto, a derivada parcial de f de z é a taxa instantânea de variação da temperatura em relação à distância ao longo de uma reta por P paralela a Z. As derivadas parciais com relação a x e y aí no espaço dão as taxas de variação de x e y respectivamente. Exemplo 3. Se w igual a x ao quadrado y ao cubo, seno de z mais z elevado a xz, ache a derivada com relação a x, com relação a y, com relação a z. Procedemos como se, considerando y e z constantes, temos que a derivada com relação a x é 2x, aqui usa aquela regra, 2x y ao cubo sem z mais z e elevado a xy. Considerando x e z constantes, tenho que dy igual a 3x ao quadrado y ao quadrado, seno de z, né? Mantém o x e o z constante, deriva em y. Agora derivando em z, considero o x e y constante e deriva em z. Del w, del z igual a x ao quadrado mais y ao cubo vezes o cosseno z, que é esse que foi derivado, mais x e elevado a x. Se essa é uma função de duas variáveis x e y, então fx e fy são também funções de duas. Podemos assim considerar suas derivadas parciais primeiras, que são as derivadas parciais segundas de f, denotadas como segue. As notas de derivação parcial, até aí é tranquilo.
Se w igual a f de x, y, temos as derivações parciais aqui, olha só as lições. Teorema. Seja f uma função de duas variáveis x e y. Se f de x, f de y, f de x, y e f de y fazer uma região aberta R, então f de x é igual a f de y em toda R. A hipótese desse tema é satisfeita na maioria dos cálculos e suas aplicações. Se w igual a uma função cada em 1,3 coordenadas, f tem derivadas parciais de primeira e segunda ordens contínuas, então valem as seguintes igualdades para derivadas parciais mistas. A dupla da função com relação a yx, quer dizer, primeiro relacionada a x, depois a y, igual a dupla com relação a x e depois a y. A mesma coisa quer dizer, tanto faz a ordem, ela deve ser igual. Derivadas de segunda ordem, n4, é uma função dada. Então, eu derivo ela uma vez com a x, depois com relação a y. Depois derivo ela novamente com relação a x, depois com relação a y. E obtenho os valores dados. Aí eu parto para os exercícios, que é onde depois eu faço as derivações mistas, f de x e y, encontro uma coisa. Depois faço a f de y, devo encontrar a mesma coisa. Depois a dupla com relação a y. Olha, as notações também das derivações. Essas derivadas são interessantes de se ver. Só dar uma pausa e verificar. Mas é a função mesmo. Logo a mais os exercícios.